Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Daniele Ferreira, professora de Geografia do cursinho preparatório do Mérito para o vestibular da Unirv. E hoje o nosso assunto é a expansão da fronteira agrícola, um assunto muito específico. Ele está dentro da urbanização e da história de Goiás, é um subtema praticamente, mas é um subtema que tem uma incidência alta de questões. Nesse 2024/2, ele não caiu, mas tem grandes possibilidades deles não utilizarem os mesmos assuntos, utilizarem no 2024, do segundo semestre agora, né? Então, o que que a gente precisa saber sobre esse assunto? Primeiro, o que que é a expansão da fronteira agrícola, né? A expansão da fronteira agrícola no Brasil, ele se refere a um contínuo processo de expansão das áreas destinadas à agricultura no território nacional, e esse fenômeno, ele envolve a conversão de terras anteriormente não utilizadas para atividades agrícolas, muitas vezes resultando em desmatamento de regiões naturais, como a Amazônia e o Cerrado. E quem já assistiu a minha aula sobre biomas do Cerrado, quem não assistiu, compre o nosso curso, mas tem muito a ver com isso aqui. E esse crescimento ele é impulsionado pela demanda global, né, de commodities agrícolas, como a soja, carne e grãos, e a gente é um grande exportador dessas coisas, né? E que tem um papel crucial na economia brasileira. No entanto, a expansão da fronteira agrícola ela também suscita preocupações ambientais e sociais. O desmatamento ele está associado a essa prática, e ele contribui também para a perda da nossa biodiversidade, a emissão de carbono, as alterações climáticas regionais. Além disso, há frequentes conflitos relacionados à posse de terras, envolvendo comunidades locais, povos indígenas, agricultores tradicionais. Eu vou explicar quem são esses agricultores tradicionais. E em meio a esses desafios, a busca de práticas agrícolas sustentáveis, que também é um assunto que tem caído aí com uma certa frequência, preservação ambiental, tornam-se imperativas para garantir o equilíbrio entre o crescimento econômico e a conservação dos recursos naturais. Agricultura familiar. O que é a agricultura familiar? É um sistema de atividades que são conduzidas predominantemente por membros da mesma família, né? Então, para ser considerada agricultura familiar, parte da renda daquela família tem que ser para o consumo próprio e o comércio. Então, parte da renda dessa família tem que vir dessa agricultura familiar. A agricultura familiar ela é fundamental para a segurança alimentar e a preservação da biodiversidade e a sustentabilidade das comunidades rurais. Então, a agricultura familiar é esse agricultor familiar tradicional aí que o texto anterior citou. Uma coisa que a gente precisa entender sobre a agricultura familiar é que eles abastecem o mercado interno do Brasil. Então, a maior parte dos alimentos que nós consumimos são produzidos pela agricultura familiar. O que a gente vende é a soja, a cana, e aí são produtos para o exterior, mas nós somos alimentados pelos agricultores familiares. Isso é um tópico importante. E aí é que gera aqueles conflitos que o texto anterior vai citar. Por quê? Goiás é um lugar de latifúndio, né? Tem terras imensas, gigantescas, com um único proprietário, e muitas vezes essas terras não produzem uma quantidade grande de culturas. A gente tem normalmente esse latifúndio, uma monocultura, ou seja, uma produção só de um único alimento, e normalmente esse alimento ele não é consumido pelas pessoas da região. Então, aí já é um assunto social, mas que também tem a ver com a expansão da fronteira agrícola. A agricultura familiar, então, ela é responsável por 77% dos estabelecimentos agrícolas do Brasil, segundo o último censo realizado pelo IBGE. A prática emprega 10 milhões de pessoas e corresponde a 67% da força de trabalho ocupada em atividades agropecuárias. Em extensão de área, a agricultura familiar abrange 80,9 milhões de hectares, que é equivalente a 23% da área total das propriedades agropecuárias no Brasil, ou seja, é uma porcentagem relativamente pequena.
De acordo com o IBGE, os agricultores familiares são em maioria homens, 81%, com idade entre 45 anos a 54 anos. Além disso, apenas um pouco mais de 5% deles completaram o ensino superior. Então, são dados aí que são importantes da gente ter um parâmetro geral. Como que aconteceu a expansão da fronteira agrícola em Goiás? Porque a gente não pode olhar para esse tema de forma muito abrangente, porque aí eu vou dizer para vocês, eu teria que ficar aqui falando por cerca de 7 horas sem parar, porque cada região, essa expansão aconteceu em um momento, inclusive agora, por exemplo, a expansão da fronteira agrícola na região Nordeste, ela tem acontecido recentemente. E se brincar, não deve ter nem dados muito relevantes para fazer, né, um destrinchamento sobre o assunto. Mas a de Goiás, ela aconteceu relativamente há bastante tempo atrás. A primeira coisa que a gente precisa saber é sobre a criação da SUDECO, Superintendência do Desenvolvimento do Centro-Oeste. Em 1967, aconteceu a criação da SUDECO, que teve como objetivo promover o desenvolvimento econômico do Centro-Oeste. A agência foi responsável por incentivar a ocupação agrícola através de políticas de crédito, programas de colonização e desenvolvimento de tecnologias agrícolas, como o uso de fertilizantes, a correção do solo para tornar áreas do cerrado produtivas. Isso aqui é muito importante para vocês entenderem. A gente tem também a Proálcool, que é a expansão da cana-de-açúcar no território goiano. Ela acontece em 1975 e é o Programa Nacional do Álcool, lançado durante a crise do petróleo, que incentivou a expansão do cultivo da cana-de-açúcar em Goiás. O estado passou a investir fortemente nessa cultura, o que impulsionou o desenvolvimento agrícola e a instalação de usinas. Eu não sei se vocês perceberam até esse momento um padrão. O desenvolvimento agrícola no nosso país, ele não foi orgânico, ele foi pensado e incentivado pelo Estado brasileiro. A gente tem o Proceder, Programa de Desenvolvimento do Cerrado, que foi uma iniciativa conjunta entre Brasil e Japão que visava expandir a agricultura no Cerrado. O programa forneceu crédito e infraestrutura para o desenvolvimento agrícola, incentivando a migração de agricultores do Sul e Sudeste para Goiás. Ponto importante. Essa expansão da fronteira agrícola, de fato mesmo, ela vai ter um boom, ela vai ter um crescimento maior entre os anos de 1990 e 2000, certo? Que aí a gente vai perceber uma desregulamentação do Estado sobre a agricultura em Goiás. Então, a gente vai ter investimento, a gente vai ter capital externo no nosso estado que vai proporcionar um desenvolvimento maior. Isso aqui está bem ligado à história de Goiás. Não sei se o professor Renato falou sobre isso, mas tá assim, ó. Então, 1990 e 2000 e a consolidação do agronegócio em Goiás. O crescimento do agronegócio em Goiás se dá principalmente por conta da soja, que é a principal oleaginosa produzida e consumida no mundo. O complexo da soja é, sem dúvidas, o setor mais relevante na economia de Goiás. Agora eu vou abrir um parêntese aqui para vocês não confundirem, quem assistir isso aqui, não confundir com a minha aula de urbanização. Porque eu falo que o agronegócio, dentro da economia goiana, ele tem a sua, obviamente, relevância, mas ele não é o setor que gera mais lucro. E eu reitero essa fala minha aqui, porque parece que fica descontínuo a minha fala, mas não. Dentro da economia de Goiás, é um dos setores mais relevantes. Essa aqui é a frase de um autor específico que eu referenciei ali. Mas dentro das porcentagens, a gente percebe que o setor terciário, ele é maior do que o setor, né, do agronegócio em Goiás. Mas, obviamente, não deixa de ser importante para a economia. Sendo hoje o que ocupa o terceiro lugar na produção brasileira de soja, o Centro-Oeste é a região que mais cresce no país. O Brasil, por sua vez, está páreo a páreo no ranking dos maiores exportadores, com os Estados Unidos ocupando o segundo lugar na produção mundial de soja, o que o torna
o que o torna a soja o principal produto do agronegócio brasileiro. Isso aqui continua sendo uma verdade, apesar da pesquisa ser relativamente antiga, né? Deve ter atualizações a respeito disso, mas Goiás continua aí dentro desse ranking. Aqui a gente tem um mapa também que não é super atualizado, não é depois de 2020, mas a gente tem uma comparação da área plantada em soja em Goiás no ano de 2000 e aqui de 2016. A gente vê um grande impacto disso. Agora, como que isso cai na Unirv? Eu coloquei aqui uma questão que ela é interessante para quem quer entender mais ou menos. Ela caiu no vestibular, se eu não me engano, no vestibular de 2021 ou 2022. E ela vai falar o seguinte: a modernização da agricultura brasileira tem promovido nos últimos 40 anos uma profunda reestruturação dos espaços produtivos do campo, a partir da incorporação de novas tecnologias das etapas do trabalho agrícola, a difusão de fatores técnicos, científicos e normativos pelo território brasileiro, característicos do atual período histórico chamado do meio técnico, científico e informacional. Possibilitou o aperfeiçoamento das atividades econômicas e a especialização produtiva dos lugares, principalmente em áreas com grande aptidão agrícola. Sobre essa temática, julgue as afirmativas a seguir, colocando verdadeiro ou falso. Então, vamos lá. Gigantesca, né, gente? Gigantesca. Começar daí. Não é muito o perfil da Unirv colocar questões mais tão robustas assim, mas é bem provável que possa ser utilizado algo nesse sentido. A modernização do campo brasileiro passou a se consolidar em 1960, com a implantação de empresas multinacionais produtoras de maquinários, implementos e insumos agrícolas, com incentivos governamentais através de programas de financiamento e o início das pesquisas agropecuárias em instituições públicas e privadas, mas foi sobretudo na década de 1970 que o Brasil deu um salto em sua modernidade, quando muitos médios e grandes agricultores passaram a implementar nos processos produtivos o pacote tecnológico vindos dos países desenvolvidos, principalmente Europa e Estados Unidos, para a agricultura denominada Revolução Verde. Isso aqui também é importante estudar, tá? Que inclui fertilizantes, agrotóxicos, mudas, sementes melhoradas, maquinários e implementos, calendário agrícola e etc. Gigantesca. É verdadeira essa aqui, né? Por tudo que a gente já falou, acho que vocês já suporam que ela era verdadeira. A política de modernização agrícola foi incentivada também através de um argumento, defendida principalmente pelas grandes empresas ligadas ao ramo agroindustrial e que visava maximizar suas vendas, que dizia o seguinte: o arcaico setor rural seria um entrave para o desenvolvimento econômico, pois não conseguiria responder à demanda do setor urbano industrial, a minha dicção tá horrível, que estava se constituindo no país. Daí o discurso capitalista de ter de certa forma, convencido grande parte dos atores pertencentes ao sistema agrário a seguir a ideia de modernização das atividades. Aí tá relacionado àquela sustentabilidade, ao maquinário, à industrialização da agricultura. Essa é verdade também. Nem vou ler até o final, mas ela é verdadeira. Aí essa. A maior aproximação, ou como muitos autores mencionam, integração e ou subordinação da agricultura à indústria e também outras atividades, como o comercial e o financeiro, resultou na consolidação dos chamados complexos agroindustriais. Isso aqui é, ó, importante, tá? Estudem. Segundo Teixeira, para explicar o processo produtivo do CAI, deve-se analisar os três segmentos que o compõem: indústria montante, agricultura, indústria jusante. A indústria montante é a fornecedora de bens de capital e insumos para a agricultura e a indústria. Jusante é a processadora de matéria-prima agrícola, denominada agroindústria. Essa aqui é muito fácil errar se você não souber sobre os complexos agroindustriais de Goiás, que também está no nosso curso. Ela é verdadeira também. Aí nós temos a última, né?
sobre o agronegócio. Essa aqui a gente não vai ler até o final, vou ler até um determinado ponto e explicar. O agronegócio se fortalece principalmente a partir de 1990, corretíssimo, quando houve uma regulamentação estatal da agropecuária e a liberalização do mercado. A partir daí, só de conhecer o que é liberalização do mercado, né, a ideia liberal de mercado, você já desconsideraria a questão, mesmo sem saber aquilo que eu já tinha referenciado, né? Porque se houve regulamentação estatal, não tem a ver com liberalização de mercado. Na verdade, são ideias opostas. Por isso, essa é falsa. Até porque a partir de 1990 houve uma desregulamentação do Estado a respeito da agropecuária, da agricultura, do agronegócio, certo? E passou a ter mais capital estrangeiro, mais incentivo estrangeiro e uma liberalização do mercado do agronegócio, correto? Agora eu vou deixar aqui para vocês umas dicas de estudo, né? Acho interessante vocês unificarem, por mais que, como eu falei para vocês, é um subtópico, é interessante vocês unificarem tudo isso que eu falei sobre expansão da fronteira agrícola e fazer uma linha temporal mesmo e unificar os estudos de história de Goiás, urbanização e industrialização. Tudo na cabeça de vocês, tudo junto, como se fosse um assunto só. Entender as implicações ambientais, sejam elas com relação ao bioma ou à hidrografia do estado, porque tem uma correlação interessante, principalmente quando a gente vai falar de Rio Araguaia. Estude sobre a modernização agrícola, biotecnologia, pesquise sobre o impacto social e econômico da expansão da fronteira agrícola no estado de Goiás. Interessante também você saber num panorama geral. Procure mapas gráficos que te mostrem os dados com clareza. Exemplo, aquele que eu mostrei para vocês sobre a plantação de soja, sobre o aumento. Eu recomendo que vocês procurem dados como esses. Como é que eu vou achar isso? Artigo científico. Ou alguma página de... Como é que é o nome da faculdade? De agronomia. Tem muitas revistas de agronomia que fazem esses estudos históricos e que dá para vocês acessarem gratuitamente, para vocês verem, assim, pesquisas em jornais de confiança, né, especialmente, que dá para vocês terem uma visão mais geral e mais clara daquilo que a realidade quer dizer. Porque às vezes, se vocês lerem um artigo científico muito grande, um assunto só, nem vai fazer tanta diferença no estudo de vocês. Mas se vocês verem mapas, porque geografia é isso aí, né, gente? Mapa climático, climograma, mapa de natalidade e mortalidade, mapa de bioma, essas coisas vocês têm que associar e unificar na cabeça de vocês com outros assuntos, né? Porque todos esses são temas transversais. Espero que vocês tenham gostado, que tenha sido útil para vocês e bons estudos e até a próxima.